Olá, estudantes de matemática. Numa viagem de carro, a velocidade na primeira metade da distância foi de 30 km por hora e na segunda metade a velocidade foi de 20 km por hora. Qual foi a velocidade média nessa viagem? Nós temos que ter cuidado nessa questão para não confundir velocidade média com média das velocidades. Se nós fôssemos resolver esse problema de maneira atabalhoada, nós iríamos fazer velocidade média como a média das velocidades, ou seja, 30 mais 20 dividido por 2. Isso dá 50 dividido por 2, que é 25. Eu iria concluir que a velocidade média é 25, mas 25 é a média das velocidades, e média de velocidade é diferente de velocidade média. Vamos resolver então essa questão de maneira precisa e correta. Eu vou apagar isso porque está errado mesmo. Bom, vamos pensar assim. Como nós calculamos velocidade média? A velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Nessa nossa viagem, nós vamos considerar que a distância total percorrida é d. Então, o que nós sabemos? Que a metade dessa distância, d sobre 2, foi percorrida a 30 km por hora. E a outra metade, d sobre 2, foi percorrida a 20 km por hora. Bom, vamos pensar agora no tempo que foi gasto na primeira metade e na segunda metade. Eu vou montar uma tabela aqui porque eu quero chegar ao tempo dessa primeira metade através de uma regra de 3, porque distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Então vou montar uma tabela aqui, vou pensar na distância e aqui no tempo. Então eu sei que se a velocidade na primeira metade é 30 km por hora, então eu sei que eu percorro 30 km, em 1 hora. Mas se eu quero percorrer d sobre 2, qual será o tempo? Resolvendo aqui, fazendo uma multiplicação cruzada, eu vou concluir que o tempo é igual a d sobre 30 vezes 2, que é igual a d sobre 60. Então, na primeira metade, nós vamos gastar esse tempo. E na segunda metade, vamos de novo montar a tabela. Distância e tempo. Agora a velocidade é 20 km por hora. Ou seja, em 20 km em 1 hora. D sobre 2 em t. Qual será esse tempo? Agora nós vamos multiplicar de novo. Fica t igual a d sobre 20 vezes 2. Já vou colocar direto, 40. Muito bem. Agora nós já podemos calcular a nossa velocidade média. Por quê? A velocidade média é igual à distância percorrida, que é d, dividido pelo tempo gasto. Na primeira metade, nós gastamos d sobre 60, mais o tempo que foi gasto na segunda metade, d sobre 40. Então, deixa o numerador e vamos trabalhar aqui no denominador. Eu tenho que somar essas duas frações com denominadores diferentes. Então, eu tenho que achar um múltiplo comum ao 60 e o 40, que é o 120, 120 dividido por 60 dá 2, 2 vezes o d, 2d,
mais 120 dividido por 40 dá 3, 3 vezes D, 3D. Deixa no numerador o D, e no denominador fica 5D sobre 120. Agora, o que nós temos que fazer? Como é divisão de duas frações, eu vou multiplicar a primeira fração, que é D sobre 1, pela segunda invertida, ou seja, 120 sobre 5D. Posso cancelar os Ds e eu fico com 120 dividido por 5, que é 24. Então, a velocidade média, nessas condições dadas, é de 24 km por hora.